Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Traçando Rotas. Eu sou a Mari Guimachi e aqui eu te ensino como realizar o sonho de viajar para fora do Brasil. Sabe aquele sonho que você tem desde criança de conhecer outros países, outros lugares, outras culturas? E ainda não tirou do papel? Eu tô aqui justamente para te ensinar a fazer isso. E no tema da live de hoje, a gente vai falar sobre a prova de que viajar para fora do Brasil não é coisa de rico. Antes de tudo, quero falar que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa assim, me manda aqui, que no final da live eu vou responder todo mundo, tá bom? Então vamos lá, você ainda acha que nunca vai conseguir viajar para fora do Brasil porque viajar é muito caro, porque acha que só viaja quem é rico, ou então não acredita ser possível, né, viajar gastando pouco, acha que realmente custa rios de dinheiro, só vai atrás da viagem quando tiver todo o dinheiro realmente guardado, né, juntado e tal. Enfim, você que ainda acredita que precisa de muito dinheiro para viajar para fora do Brasil. A verdade é que a falta de informação sobre os valores de viagens ainda é o que mais impede as pessoas de viajar. Por exemplo, se você não pesquisar uma viagem, né, porque você acha que é caro, ela vai realmente ser cara, porque é um valor imensurável para você, você não sabe dizer quanto que é. Então, é caro, só é caro. Então ela vai continuar sendo cara pra você, porque você ainda nem pesquisou, você ainda não foi atrás de ver realmente o valor. E hoje em dia as coisas já estão bem diferentes e dá sim pra fazer não só uma, mas várias viagens gastando pouco e fazendo com que sim, elas caibam no seu orçamento. E não existe mágica, tá? Não existe uma mágica pra viajar barato. Basta realmente se informar. Eu não vou te mostrar a fórmula da viagem barata, somente como realmente é possível realizar o sonho da viagem para o exterior. Não é também sobre só viajar em promoções, né? Já falei para vocês que eu particularmente adoro uma promoção, mas é possível sim viajar de forma acessível sem ser em promoções. Dá para viajar barato sim, sem ser só com promoções. Claro que promoções são ótimas, né? Eu adoro, particularmente amo uma promoção, sempre que dá eu aproveito. Mas não é só assim que se viaja barato. Eu também achava muito que viajar para fora do Brasil era só coisa de rico, que não rolava pra mim, que custava muito. E eu cheguei a procurar algumas viagens e custava muito alto, era um valor muito caro e eu acabava desistindo, né? Tipo, quando der eu vou, sabendo que aquele dia, quando desse, ia demorar muito, porque realmente tava longe da minha realidade. E quando às vezes eu não procuro da forma correta alguma viagem, tipo, só jogo ali, quero ver quanto que é ir pra tal lugar, sem pesquisar direito e aparece um valor absurdo, eu fico tipo, meu Deus, impossível, já não vou pra esse lugar, já era, desisti dessa viagem. E aí eu reformulo a minha forma de pesquisar e mudo as técnicas, né, mudo os jeitos e vejo que sim, dá pra ir quando eu reformulo tudo e vejo que é possível sim viajar barato para aquele lugar. Porque o que acontece? Quando a gente não tem informação correta, né? Faz uma pesquisa rápida para o destino que pretende ir, acaba julgando como impossível viajar quando você vê um valor mais alto que o esperado, né? Você, nossa, procurei ali rapidinho, custa tanto, tipo, não vai dar, não vai rolar, então já joguei como impossível fazer aquela viagem. Porque quando o dinheiro é o que mais pesa, né? Não adianta, é o que tá ali na frente de tudo. A gente sempre tem dois impedimentos principais de viajar, que é o dinheiro e o tempo. E o dinheiro é o mais pesado de todos, sempre. Então, quando a gente vê aqueles números altos, acaba desistindo de cara, né? Tipo, já era, nem vou seguir ali que já não dá pra mim. Porque antigamente, o que acontecia? A passagem aérea realmente era cara, né? E só viajava quem era rico, quem tinha condições financeiras muito altas. Mas a realidade já mudou tem muito tempo. Hoje em dia já não é mais assim. Já é muito possível a gente conseguir viajar assim. Não é só quem tem condições de viagem, condições financeiras muito altas. Não é mais assim. Porque antes de eu começar a viajar, né? Antes das minhas primeiras viagens e tal, eu fiz várias pesquisas pra fazer algumas viagens. Coloquei uma viagem como um mochilão, coloquei todos os lugares que eu queria conhecer. Tipo, agora eu vou pra tudo que é lugar que eu sempre quis ir,
Coloquei tudo isso incluso no meu orçamento e ficou completamente fora da minha realidade, né? Completa e totalmente. Tipo, não tinha condição nenhuma. Eu orcei essa viagem em 2011 e o orçamento naquela época deu 17 mil reais por pessoa, né? Na época eu desisti. Falei, nossa, já era. Como eu falei, eu coloquei, tipo, todos os lugares que eu pensava em ir na Europa. Eu coloquei todos os lugares que eu queria ir. Tipo, coloquei tudo naquela viagem. Era a viagem dos sonhos. E realmente ficou impalpável pra mim, né? Ficou... Já era. Não tinha condição nenhuma. E... Até que em 2016, foi quando eu fiz o meu intercâmbio. Eu fui realmente pra Europa. E quando eu comecei a viajar lá. E aí eu vi que existem passagens lá dentro da Europa mesmo, de um país para outro, que são muito baratas. Eu cheguei a pagar passagem 5 euros, pagar, né, o valor das passagens de 5 euros, 10 euros. Então os valores são muito baratos quando a gente conhece, né? Quando a gente sabe onde procurar, sabe onde pesquisar, como achar. Teve aquele voo que eu falei para vocês, eu já contei, de Paris para Milão. Deu problema no voo, ele foi cancelado e tudo mais, mas ele foi cancelado porque deu um problema no aeroporto de Milão. Então, não era porque, então você pagou passagem aérea barata e aí seu voo foi cancelado. Não tem nada disso. Os voos, todos os outros que eu pagava entre 10, 15 euros, todos deram certo. Foi só esse que teve um caso esporádico mesmo. E também eu fiz várias viagens entre países, de ônibus, de trem. Até esse, depois de Paris para Milão, eu tive que pegar um trem. Aí o trem foi realmente caro. Mas a passagem de avião era barata. Então, quando a gente realmente não tem informação, né? Como quando eu fiz o orçamento da minha viagem para fazer esse mochilão fora na Europa, foi um valor absurdo. E aí, quando eu tava lá, que eu vi que tinham passagens tipo de 5, 10 euros, 50 euros que seja, que era cara, razoavelmente cara lá, e é muito barato ainda assim. Aí quando eu vi essas informações, que eu vi que era possível, que tipo, dava realmente, aí você muda toda a sua perspectiva, né? Você entende que você consegue viajar muito mais barato do que você imaginava. Às vezes a gente pensa que tudo realmente é muito caro, tipo, não vai rolar porque é caro, mas você acaba não pesquisando, não indo atrás, aí se torna caro mesmo, né? Porque você não tá sabendo qual que é o valor, qual que é o custo real disso. Então aí acaba se tornando caro mesmo. Aí você deve estar pensando, né? Tipo, mas tudo é muito caro realmente, tudo, nossa, fora das minhas condições, eu tenho dívidas, não consigo guardar dinheiro, ou então eu ganho muito pouco, como é que eu vou fazer isso? A questão de dinheiro, eu já dei uma dica bem legal aqui. Se você não viu ainda, corre no meu perfil depois da live, nos destaques tem como guardar dinheiro, e ele tem uma dica bem legal que você começa com pouquinho. Você vai guardando pouquinho em pouquinho, até que no final você já tem bastante, tem o dinheiro suficiente para fazer uma viagem bem massa. Então, se o teu problema é não consigo guardar dinheiro, não sei como começar a guardar dinheiro, vai lá e vê essa dica que você começa com um pouquinho. E quando você vê, você já tá viajando aí, tá fazendo tua primeira viagem pro exterior, a segunda, a terceira e assim vai. E também outra coisa, né? Só vou quando eu tiver dinheiro pra pagar tudo e tal. Mas como eu disse, se você acabar não pesquisando a tua viagem, ela vai ser cara realmente, porque você não sabe o custo dela. Então ela é cara, né? Porque você não tem um custo, você não tem um número pra você se basear. Então ela só é cara, tipo, porque, sei lá, né? Eu imagino que seja muito caro, mas você não tem o real valor de quanto isso vai custar. Então, começa a guardar dinheiro e começa a pesquisar a tua viagem, que às vezes ela tá muito mais na cara do que você imagina. Qual que é o jeito errado, então, da gente começar fazendo isso, né? Primeiro de tudo, que eu sempre falo, deixar a viagem de lado. A gente nunca pode desistir, por mais que não saiba falar inglês, não sei como organizar minha viagem, não sei como começar. Deixar de viajar, não tenho companhia, né, que é o principal problema. Deixar de viajar tá fora de cogitações. Qualquer desculpa que você tenha, você não pode deixar de viajar por causa disso. Então, desistir e continuar acreditando que esse sonho vai levar anos e anos para se realizar. Não pode pensar assim, porque se você não for atrás, se você não pesquisar, se você não souber, você não vai ter noção de quanto que vai custar, de quando que você vai conseguir tornar tudo isso possível, né? Não fazer as buscas certas da viagem, né? Pra ter uma real noção de valor, que é isso que eu falei aqui agora. Tipo, quando você só acha que é caro, mas não tem um valor, um número pra você se basear,
se torna muito caro mesmo, porque é um valor que você não tem noção nenhuma, você só julga como impossível de conseguir aquele valor. Então, não fazer as buscas corretas, quando você também joga lá no Google, tipo, vou pra Índia. Aí você abre lá pacotes pra Índia a partir de 20 mil reais. Aí você fica tipo, não posso fazer essa viagem. Então, quando você não pesquisa da forma reta, e daí já acaba desistindo, né? Então, quando você não pesquisa da forma correta, pode ser que ela seja muito cara mesmo. Aí você já acaba se assustando de cara e desistindo, porque tipo, nossa, não vou conseguir juntar tudo isso, não vou conseguir pagar tudo isso. Então, pesquisar da forma correta é o principal pra gente, né, achar e conseguir fazer essa viagem barata. E também desejar fazer uma viagem mirabolante de cara. Porque o que acontece? Às vezes a gente pensa, né, tipo, quando eu for pra Europa, eu vou conhecer, sei lá, 10 países, vou conhecer todos os países que eu tenho vontade. Porque já vou estar lá e tal. Tem muita coisa que a gente tem que aproveitar, sim, porque a gente já tá lá. Mas às vezes, o que acontece? Você planeja lá 1000 países pra você conhecer, 1000 cidades, você quer ficar tantos dias e tal, você vai fazer a viagem dos sonhos. Só que ela vai ficar muito cara. Então, em vez de ser uma viagem dos sonhos, vai ser uma viagem que não vai acontecer. Então, às vezes a gente pensa aquelas viagens mirabolantes, tipo, vou pra todos os lugares que eu sempre desejei. Acaba que você não vai pra lugar nenhum porque aquele valor tá longe do teu alcance, né? Tá longe do valor que você realmente pode pagar. Então, às vezes, pensar uma viagem assim, muito louquinha, muito cheia de lugares, não é uma boa pra primeira viagem, só pra primeira, né? Depois você vê que pega gosto e tal, aí vai embora. Então, pra primeira viagem, talvez colocar muitos destinos, fazer uma viagem muito louca não seja uma boa opção, porque aí teu orçamento vai subir, obviamente. E aí pode ser que, como eu disse, em vez de ser a viagem dos sonhos, vai ser uma viagem que não vai acontecer. Não planejar e organizar a viagem, né, gente? Eu sei que eu sempre falo isso aqui, mas eu sempre vou falar, porque quando você não planeja e não organiza a sua viagem, tudo vai ficar mais difícil, né? Vai ficar mais caro, porque, como eu disse, você não vai saber o valor, você não vai saber o custo real que vai ser a tua viagem. Então, quando você não planeja e não organiza, ela fica muito mais difícil, porque você não tem organização financeira, daí você não tem os valores, os custos reais de tudo que está acontecendo. Então, o planejamento e a organização de viagem são as principais coisas. E também procurar por pacotes fechados, que tem muita coisa que você não precisa. Como não é errado você comprar um pacote de viagem, não é isso. Mas, às vezes, tem lá, você olha aquele pacote, tipo, nossa, que nem eu falei, 1000 destinos, mas tá totalmente fora do teu orçamento. E aí, de que vale, né? Uma viagem massa dos sonhos que não tá no teu orçamento. Vou mostrar aqui pra vocês uma pesquisa que eu fiz aqui, de uma viagem pra África do Sul. Olha só, ela passa por todos esses lugares. Então, são muitas cidades. É um site bem conhecido, uma agência de viagens muito conhecida aqui no Brasil, que eu pesquisei essa viagem. Então, você olha assim e pensa, tipo, cara, uma viagem muito massa, olha quanto lugar que eu vou conhecer a África do Sul, muitos lugares massa e tal, e realmente é uma viagem muito legal. Mas o custo dela é de R$ 21.461. E é uma viagem de 17 dias. Então, além de ser uma viagem longa, é uma viagem cara. E aí você pensa, tipo, realmente, vou conhecer muito lugar, é muito massa. Mas, quando você vê esse preço, você desanima, né? Tipo, não sei vocês, mas pra mim é muito cara uma viagem dessa. Então, você vai olhar esse valor, você vai continuar pensando que viajar é muito caro. E acaba desistindo. Mas pense bem, será que você realmente precisa conhecer todos esses lugares numa única viagem? Eu vou mostrar agora pra vocês o orçamento da minha viagem pra África do Sul. Deixa eu ver se é essa aqui. Vou pedir pra vocês virarem o celular pra vocês conseguirem ver bem. Eu tive que deixar de lado pra que vocês conseguissem enxergar, senão ia ficar muito pequenininho. Então, esse foi o meu orçamento total da viagem pra África do Sul. Óbvio que agora você pode estar pensando, né? Nossa, mas a tua viagem nem tava incluso tudo isso, você não foi pra tantos lugares. Mas eu não precisava de todos aqueles lugares. Eu precisava fazer a viagem que eu fiz. Os passeios que eu fiz foram todos os passeios que eu queria. Eu fui pros lugares que eu queria. Eu conheci todos os lugares que eu estava com vontade de conhecer na África. Tem muitos lugares que eu quero voltar, ainda tem. E com essa viagem, eu gastei 5 vezes menos do que
aquela ali que eu acabei de mostrar pra vocês. Deixa eu... consegui. Então, eu acabei gastando 5 vezes menos que aquela viagem. E eu fiz uma viagem super massa pra África também. Então, às vezes a gente pensa, tipo, nossa, é 20 mil reais, vou conhecer um monte de lugar massa, vou ficar um tempão viajando, mas você não tem o orçamento total daquela viagem que está sendo oferecida para você. Então, você precisa realmente fazer aquela viagem conhecendo tantos lugares, conhecendo tudo aquilo de uma vez só? Ou você pode fazer uma viagem pra África agora, aí daqui uns 2 anos você vai de novo, rever os novos lugares que tem pra ver, faz os safaris diferentes que tem pra fazer, conhece as outras cidades que você não conheceu antes. Acho que muito mais vale você fazer várias viagens do que uma única por muito tempo sem viajar, né? Então, pra mim, a minha viagem da África foi satisfatória. Eu conheci o que eu precisava conhecer, o que eu queria conhecer. Foi uma viagem super legal e, como eu disse, eu gastei 5 vezes menos que o orçamento daquele pacote fechado. Claro, aquele pacote fechado, como eu disse, tinha muitos passeios massa, tinha. Mas eu nem tinha todo aquele tempo pra viajar naquele momento. Tipo, eu não tinha 17 dias pra viajar naquela hora. Eu tinha lá os meus 7 dias, que foi o que aconteceu na minha viagem. Gastando o que eu podia gastar, o que foi o que eu gastei. Aquele orçamento ali que eu mostrei pra vocês tá incluso tudo. Se vocês quiserem, inclusive, depois eu posso mandar certinho a planilha de gastos da viagem pra África do Sul. Eu fiz ela em fevereiro ou março de 2019. Então, se você quiser ver meu orçamento completo daquela viagem ali, eu posso mostrar depois pra vocês. A minha planilha, né, completa, eu mando pra vocês. E foi uma viagem super massa, como eu disse, eu consegui fazer safari, eu consegui conhecer os lugares que eu queria. Então foi uma viagem super aproveitada também, gastando o que eu podia naquele momento. E com o tempo que eu podia, né? Que nem eu disse, 17 dias é tempo pra caramba. Então às vezes você não tem nem o dinheiro e nem o tempo pra toda aquela viagem. Então às vezes você pensa, tipo, só vou quando der, mas você pode fazer uma menor, mais baratinha, né? Separando assim. Então, né? Mari, como é que é o jeito certo da gente fazer isso? Qual que é o jeito certo da gente viajar barato, né? Primeiro de tudo, como eu sempre digo, como eu disse agora há pouco, o planejamento de uma viagem sempre vai ser primordial. Vai fazer com que você gaste menos, com que você se organize financeiramente com relação a essa viagem e que você consiga realmente realizar ela. Tem a planilha do Traçando Rotas, se você quiser, você me solicita que eu mando ela pra vocês. Porque o que acontece? A maior dificuldade é sempre fazer a primeira viagem. Porque depois que você faz a primeira, que você sente aquele gostinho do país novo, que você sente aquela energia boa, energia legal de viajar, que você vê que você realmente conseguiu, que você conseguiu financeiramente, também você conseguiu companhia, você conseguiu viajar sozinho, você conseguiu realizar aquele teu sonho. Então, a maior dificuldade sempre vai ser a primeira, que depois você pega gosto pela coisa e você vai embora. Então, às vezes a gente tem a ideia de que tem que fazer aquela viagem mirabolante, como eu falei pra vocês, inclui todos os destinos, como eu mostrei agora, todas as cidades, tem que conhecer tudo na primeira viagem. Tem que aproveitar ao máximo, tipo, já que eu vou estar lá, vou colocar tudo que eu quero agora. E a verdade é que, às vezes, essas nossas ideias loucas custam muito mais caro do que a gente realmente pode pagar, do que realmente está no nosso orçamento. Então, a gente acaba desistindo. Então, o primeiro passo é começar tornando seu sonho real e fazer um planejamento um pouquinho mais pé no chão. Não é para desistir de algum lugar, não é isso. É só para, como primeira viagem, fazer um pouquinho mais real, né? Tipo, se você quer conhecer a Europa, coloca lá 2, 3 países principais que você quer conhecer primeiro. Vamos pensar assim, primeiro, não só conhecer, né? E aí faz um orçamento com base nisso, né? Começa a planejar com base nisso, para que torne sim real essa viagem e ela não acabe sendo um custo totalmente caro, assim, que realmente não cabe no teu bolso, que você não consegue. Aquele orçamento daquela viagem ali que eu mostrei pra vocês, ela tava incluso passagem aérea, hotel, as passagens ali dentro do país, nas cidades, e hotel. Então você ainda teria todos os custos extras com refeições. Tinha algumas refeições inclusas, não todas. Então você teria alguns custos com refeições ainda. E mais o dinheiro para levar, né? Que a gente sempre tem que pensar. E aquele valor ali que eu gastei foi o total. Tudo. Não gastei nada extra daquilo, até o valor o custo de eu sair da minha cidade para ir para o aeroporto mais próximo tava lá também. Então, fazer essa primeira viagem mais pé no chão faz com que ela se torne mais fácil de acontecer,
né? Tipo, coloca um país, uma cidade. Tipo, se você quer muito ir para um país, mas conhecer 20 cidades, coloca as 3 principais, né? 2, 3 principais para você conhecer primeiro e depois você volta. A gente não tem que pensar que a gente vai para aquele lugar uma vez só. A gente tem que ficar com vontade de ir de novo, né? Pra daí se esforçar, se dedicar de novo pra fazer aquela viagem acontecer de novo. Porque, como eu disse, depois que você faz a primeira viagem, você vai ter mais noção de como que você pode planejar, melhorar o seu planejamento financeiro, todo o seu planejamento de viagem, vai tornar realmente mais aquilo como a tua prioridade, porque você vai querer ir de novo, vai querer sentir aquele gostinho de novo, aquela vibe de novo. Então, você vai fazer aquela viagem acontecer de novo. A mais difícil sempre vai ser a primeira. Depois da primeira, você vai embora. Então, sempre tem que ter em mente que você vai voltar naquele lugar. Como eu falei, não precisa você pensar, tipo, só vim pra Portugal uma vez na minha vida, então eu vou ter que fazer a viagem pra conhecer todos os lugares que eu sempre quis, todas as cidades. Não, né? Você tem que pensar que você vai poder voltar, que depois do tempo, se não deu nessa, dali uns anos você se dedica de novo pra voltar pra aquele lugar, porque também não dá pra fazer todo ano a mesma viagem, né? Você vai esse ano pra Portugal, outro ano você vai pra outro país, depois você volta pra Portugal conhecer o que você não conhecia. Então você não precisa fazer tudo numa única viagem. Porque isso às vezes, como eu falei, vai até impossibilitar que você faça essa primeira viagem de fato pelo alto custo, porque você viajou ali realmente na maionese, nos lugares que você queria ir. E aí não dá. Até na Europa, às vezes a gente pensa assim, né? Tipo, vou pra 3 países só, então. Mas aí você vai ver aqueles países cada um num canto. Então não vai facilitar o teu transporte, não vai baratear teu transporte. Então, tudo isso às vezes pesa quando a gente faz essas viagens muito na louca, né? Quando a gente quer fazer essas viagens louconas. Então, planejar e organizar é sempre bom. Vou mostrar pra vocês mais um exemplo aqui. De como quando a gente se programa e tal, os valores de viagens, se a gente souber procurar, são muito melhores do que a gente imagina. Um exemplo que eu sempre falo de uma viagem barata que eu fiz e que é até aqui pertinho, que eu sempre recomendo para quem tem medo da língua inglesa, quem tem medo de fazer a primeira viagem para um outro país com outra língua, é o Chile e a Argentina. Eu fui para Santiago e Buenos Aires e deixa eu mostrar para vocês. Eu achei esse pacote aqui, que é bem parecido com o que eu fiz. Ai, acho que cortou, né? Droga. Tá cortado aí pra vocês? Enfim, depois eu também mando pra vocês. Ele é bem parecido, então, com o que eu fiz. Eu vou tirar daqui, porque eu acho que tá cortado, vocês nem vão conseguir ver. Tá, deixa eu mostrar. Tá, então, são 6 dias, são de 4 a 6 dias. E o valor aproximado é de R$2.200. 2.200 e alguma coisinha. 269, se eu não me engano. Só que são saindo de São Paulo. O que eu fiz foi saindo de Curitiba. E pelo site, saindo de Curitiba, ficava um pouco mais caro também. Ficava 3.000 e alguma coisa. 4 dias. Que foi bem parecido com o que eu fiz. Com a viagem que eu fiz. E aí, o que tá incluso? As passagens aéreas e os hotéis. Só. Né? Mais nada, nenhum passeio, nada tá incluso aí também. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha viagem pra lá. Vou pedir de novo pra vocês virarem o celular pra vocês conseguirem ver bem. É o verdinho, tá, gente? O valor que tá do lado foi um total pra 2 pessoas. Então, eu gastei 2.300 com tudo na minha viagem. Como eu disse, com os passeios, com alimentação, com tudo. Tudo. E o saindo de Curitiba e também o meu custo indo daqui até Curitiba, indo da minha cidade até Curitiba. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é. Às vezes a gente pensa que, tipo, aquele pacote tá super, super barato, mas você consegue ainda baratear um pouquinho mais se você continuar procurando, continuar orçando, continuar indo atrás, organizando e planejando realmente essa viagem. Como eu disse, a gente tem o custo de alimentação ainda, os passeios que não estavam inclusos, e aí na minha planilha tá incluso tudo. Todos os gastos que eu tive estão inclusos aí. Se vocês quiserem essa planilha também da minha organização da viagem para o Chile e para a Argentina, me solicita também que eu mando para vocês darem uma olhadinha de como que foram as médias de custos e tudo mais, para você ter uma ideia. Se de repente você achou um pacote que, nossa, tá super barato e tal, e se você quiser ver se vale a pena,
me solicita aqui que eu mando pra vocês. Então esse ali foi o valor, como eu disse, é o valor verdinho, que é o total por pessoa. E foi 2.300, mais barato que o pacote saindo de Curitiba, que eu falei pra vocês que fica um pouquinho mais caro do que aquele valor ali que apareceu. Então, gente, isso tudo é pra provar pra vocês que viajar não é coisa de rico. Viajar pro exterior a gente consegue sim, se a gente quiser, se a gente planejar, se a gente se organizar. Começar a guardar dinheiro, como eu falei, tem a dica aqui no meu feed, nos destaques de como guardar dinheiro. Então, se você ainda não sabe, se você ainda não começou, se você acha que precisa começar depositando, né, depositando muito dinheiro, dá uma olhadinha ali, que eu ensino como começar guardando dinheiro com um pouquinho. E aí, no final dessa viagem, você vai ter o valor suficiente, tenho certeza, para conseguir fazer essa viagem acontecer, para tirar do papel essa viagem. Se ela não for mirabolante, né? Como eu disse, se ela for um pouquinho mais pé no chão. Porque às vezes a gente tem essas ideias de, vou viajar, vou conhecer absolutamente tudo que eu tenho vontade agora. Porque já que eu vou fazer minha primeira viagem, eu tenho que aproveitar. E aí, isso encarece totalmente. E quando você vai ver, no fim das contas, você pensa assim, não vai ser agora. Mas tem que ser agora sim. Então, pra você já começar, né, a decidir, tipo, então tá, gostei da ideia, como é que eu começo a fazer tudo isso? Primeiro de tudo, né, vai ali no meu feed, dá uma olhada no destaque de como guardar dinheiro e já começa. Vê como é simples, como é fácil, como você pode começar com um pouquinho e no final você vai ter um valor legal e já começa a se planejar pra já ir guardando esse dinheiro, como agora a gente não tá podendo viajar, pra quando liberar tudo você poder ir. E decide, né, o lugar que você pretende ir. Como eu disse, isso é super importante. Também já falei numa live sobre isso, como é importante a gente decidir o primeiro lugar que a gente pretende ir. Pra você já ter uma noção de valores, né? Aí você já pode começar a pesquisar passagens, essas coisas assim. E aí também já me solicita ali a planilha do Traçando Rotas pra você já começar a programar e organizar a sua viagem. Com isso, né, com o destino decidido, com você já começando a se programar, a se organizar, você já consegue decidir os passeios que você pretende fazer. Aí, se você vê um pacote que você acha que realmente vale a pena, você já consegue ver os custos. Se você já tem mais ou menos noção de passagem, de hotel, de passeios, você vê se aquele pacote vale a pena ou não. Né? Normalmente não vale, mas às vezes não dá tanta diferença assim. Como eu disse, não é errado você comprar por pacote, comprar um pacote fechado. É errado você desistir da viagem porque você achou aquele pacote muito caro. Então, acha formas de baratear, pesquisa da forma correta, que dá certo sim, que todo mundo consegue viajar para fora do Brasil e a gente traça muitas rotas ainda nesse mundo. E aí você já começa a pesquisar então as passagens para o lugar que você quer ir. Se você não sabe dicas de passagens, já falei live aqui também sobre isso. Dá uma roladinha ali no feed que já tem live falando como comprar passagem aérea barata. E aí você já tem meio caminho andado, né? Você já sabe como comprar passagem. Tem live também falando sobre os passeios, como organizar e a importância de organizar. E começa a planejar tudo, né? Como eu falei, se você ainda não tem a planilha do Traçando Rotas, dá uma olhada nos meus destaques, olha lá. E se você quiser, me solicita que eu envio pra você. E você já começa a organizar toda a sua viagem, planejar tudo. E já começa a sonhar e realizar essa viagem. E ver como dá pra realizar, assim, dá pra tirar esse sonho de criança do papel. E conhecer muitos lugares nesse mundo afora, né, gente? Que essa é a nossa meta, conhecer lugares, fazer histórias, que é o que a gente leva da vida. Gente, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pretendo ir viajar depois que terminar a facul. Espero que não falte muito para terminar a faculdade, então. E realizar logo esse sonho. Não, gente, não temos perguntas. E era isso então, meu povo. Encontro vocês novamente na quinta-feira, às 3 horas. Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Um beijo e até quinta!